Eu louvo a Deus por mais um encontro, por mais um estudo, mais uma oportunidade de nós ouvirmos a voz de Deus. E hoje a nossa mensagem é ponto de virada. Ponto de virada. E eu oro para que realmente este dia seja mesmo um dia de virada na nossa vida. E sabe, Deus tem falado comigo de maneira muito clara, tem impressionado muito meu coração de que é preciso haver esse ponto de virada, uma mudança. Precisa chegar um momento em que a gente olha para a nossa vida e a gente diz assim, sabe de uma coisa, Senhor? Já brinquei tempo demais. Eu já vivi dessa maneira por tempo demais e agora chega. E pela graça de Deus eu tenho dito isso ao Senhor e eu peço para que você também diga isso e peça isso ao Senhor. Mas é claro, eu queria deixar aqui uma ressalva para a gente não se esquecer, porque eu sempre me lembro daquele texto inspirado, que as nossas promessas e resoluções são como cordas de areia. Então a gente pode ter todo o sincero desejo do coração nas nossas decisões, podemos tomar as decisões e ser sinceros, mas ainda assim nenhuma mudança vai acontecer se não for pelo poder de Deus. Isso não quer dizer que eu não preciso tomar decisões. Precisamos mesmo que aconteça, que haja um ponto de virada na nossa vida, mas colocando nossa total dependência em Jesus e não em nós mesmos. E sabe, uma das coisas que mais me impressiona é a gente ter essa certeza, a gente saber com certeza que a nossa mensagem não é uma mensagem falsa, não é uma mensagem sem poder, não é uma mensagem superficial, externa e que faz efeito só de vez em quando, casual. Não. E não é simplesmente uma verdade. É uma verdade de vida, uma mensagem, uma verdade de questão de vida ou morte. E não é um jogo. Se a gente perde, é a morte eterna. E eu quero que essa realidade realmente entre na nossa mente nessa manhã. O ano de 2025 não foi um ano comum. Coisas estranhas e diferentes estão acontecendo também no ano de 2026. E Deus, ele está tentando nos despertar para a realidade de que nós não estamos em um simples treinamento. Nós estamos, não é, sabe como diz assim, uma partida amistosa. Não é um torneio, não é um jogo em que a pessoa que perde, ela perde somente um troféu, uma faixa. Não, é uma questão de vida ou morte mesmo. E nós precisamos entender como que o nosso inimigo joga esse jogo porque ele não luta de forma justa. E a gente precisa compreender estratégias que o inimigo usa. E essa foi uma das primeiras coisas que o Senhor me mostrou e me disse para explicar. Nós precisamos compreender a maneira como o inimigo trabalha, porque ele vai tentar aplicar certos princípios errôneos à sua vida pessoal, ao seu casamento, ao seu lar. Seja você jovem ou mais velho, criança, e a gente precisa entender isso agora. E o primeiro texto, nós vamos começar aqui vendo, é Jeremias, capítulo 18, verso 12, começa dizendo assim: eles dizem, não há esperança. E aí está o plano do inimigo. Como assim o plano do inimigo? Sim, fazer a gente pensar que não há esperança. Por quê? O que acontece quando a gente pensa que não tem esperança? E a gente continua lendo. E eles dizem, não há esperança, antes andaremos segundo os nossos próprios planos. Cada um fará conforme a imaginação do seu coração maligno. E eu quero que vocês entendam a sequência do que está acontecendo aqui. Porque primeiro a pessoa diz, não tem esperança. Mas aí, quando ela pensa que não tem esperança, ela conclui assim, já que não tem esperança, não importa o que eu faça. Se alguém está participando de uma corrida e acredita que é possível vencer, ela continua correndo. Mas o que acontece quando a pessoa acredita que não é mais possível, não tem esperança? Em algum momento ela começa a andar. Por que ela não está mais correndo? Porque ela pensa assim, eu já perdi mesmo, não adianta mais. E então ela deixa de se esforçar, ela desiste, ela faz o que acontecer para ela tá bom.
E Satanás sabe desse princípio. Então, é a mesma coisa que ele dizer assim, olha, se eu conseguir fazer com que o irmão tal, a irmã tal, a Carol, a família dele, se eu conseguir destruir na mente dessas pessoas a esperança, eles vão desistir. Justamente enquanto ainda há oportunidade de vencer. Até que seja tarde demais. Não preciso que seja por muito tempo. É só até que seja tarde demais. E o que o inimigo faz nas famílias cristãs? Né, com o casamento, quando o casal está passando às vezes por uma dificuldade e eles começam a pensar, não sei, não vai dar certo, talvez a gente devesse se separar, aí o inimigo se aproxima e começa a sussurrar, não tem esperança para o casamento de vocês. E aí o que acontece? O marido e a esposa muitas vezes concluem, realmente não tem jeito, não importa o que a gente faça, não tem esperança para nós. E aí eles passam a viver de acordo com o texto que a gente leu, e também a gente vê isso na prática, eles passam a viver como querem. Aí a gente vê, às vezes, adultério, ou então explosões de ira, mau humor, um temperamento difícil, sabe aquela longa lista de coisas feias, de pecados, de coisas sombrias, de maus tratos um com o outro, começa a se manifestar. A mesma coisa acontece na família, com os jovens. O inimigo se aproxima daquele rapaz, daquela moça que estavam desejosos de viver para Jesus, que estavam verdadeiramente ansiando andar com Cristo, obedecer, e aí o inimigo vem e convence eles de que é inútil. Não, não tem jeito. Para os outros funciona, mas para você não. Não há esperança para minha situação. Eu me lembro de uma jovem que estávamos trabalhando com ela, na igreja que nós estávamos, e ela dizia isso, não, funciona para você, funciona para todo mundo, mas para mim não. Para minha condição não tem jeito. A minha situação não tem esperança. Eu estou perdido de qualquer maneira. E essa não é a voz de Jesus, é o inimigo que está falando. Porque se a gente pensa que não tem esperança, como é que a gente vai ajudar os outros? Como é que a gente vai levar esperança para os outros? Os outros estão vivendo sem esperança e sem Cristo. E eu me lembro de 1 Coríntios 13, que fala assim, que tem a fé, a esperança e o amor. 3 coisas muito importantes. Isso nos mostra que a esperança é uma das grandes forças do universo. Por isso, o plano do inimigo é justamente isso, arrancar a esperança da experiência humana. Por que que o inimigo odeia tanto a esperança? Vamos continuar vendo isso agora em Romanos, no capítulo 8. Porque nesse texto que a gente vai ler agora, a gente encontra a razão por que que o inimigo odeia tanto a esperança. Olha, o que começa dizendo? Por quê? Porque pela esperança, ou algumas versões dizem, porque na esperança fomos salvos. Então a gente é salvo pelo quê? Pela esperança. Existe uma ligação direta entre esperança e salvação. Você quer ser salvo? Então você precisa ter esperança. E alguém pode dizer assim, mas eu sou um pecador. Sim, e a esperança continua conduzindo à salvação. E Satanás sabe disso. Por isso ele quer destruir a esperança. E aí, se ele destrói a esperança, ele consegue também impedir que a pessoa experimente a salvação. É por isso que devemos ser capazes de olhar para um pecador, para um alcoólatra, para um dependente de drogas, para um escravo de qualquer hábito que seja. E a gente precisa ser capaz de dizer para ele: eu sei que agora você se sente sem esperança, mas existe esperança para você. E a gente não deve dizer isso como uma teoria. Nós precisamos saber isso na experiência pessoal, que os impossíveis do homem se concretizam com Deus. São possíveis para Deus, exatamente por isso que Satanás odeia a esperança. E o texto diz que nós somos salvos por ela ou nela. Então, se meu casamento está ruim, está prestes a se desfazer, o que é que pode salvar? A esperança. Se a família parece que está afundando, tudo indica que não tem saída. O que é que pode salvá-la? A esperança. Se eu olho para minha própria vida e eu digo assim, Senhor, eu não vejo como eu vou conseguir. Veja quantos erros eu cometi, veja a minha pecaminosidade. O que é que poderá me salvar? A esperança. E aqui nesse momento, eu não estou dizendo que você, sobre relacionamentos, eu não estou dizendo que você precisa ficar em um relacionamento abusivo. É legítimo a separação em certos casos. A esperança
pode continuar existindo mesmo em casas separadas, porque existem casos extremos. Às vezes é preciso tomar essa decisão. E eu me lembro de um texto do Espírito de Profecia, que a Ellen White, ela disse assim: em uma coisa eu sou resoluta, não é dever dos filhos do Senhor permanecer num ambiente condenável e ficar ali continuamente com a saúde mental, com a saúde física enfraquecidas. Então é preciso ter discernimento. Eu não estou me referindo a casamentos assim, a situações assim de abuso, de violência, não estou me referindo a isso. Nesses casos mais sensíveis, na verdade, o inimigo faz o contrário. Ele faz você se apegar a uma esperança que é vazia. Mas isso é um assunto para um outro momento, então a gente não está falando aqui de esperanças vazias. Então, se eu perder a esperança agora, essa que não é vazia, eu vou pensar assim: por que orar? Não tem esperança mesmo. Por que estudar a Bíblia? Não há esperança. Então, quando nós acreditamos que não há esperança, a gente passa a seguir os nossos próprios caminhos. Mas quando a gente acredita que existe esperança, a gente coopera com Deus e a gente depende da fonte de todo o poder, que é Deus. Então, Deus une a sua graça, seu poder, sua presença ao esforço humano. E o resultado é vitória. E é exatamente isso que o inimigo não quer que a gente compreenda. E o texto aqui continua dizendo, o texto da Bíblia: mas a esperança que se vê não é esperança. Porque você diz assim: mas eu não consigo ver. Louvado seja Deus, porque se você pudesse ver, não seria esperança. E o texto termina dizendo: porque o que alguém vê, como esperará? Então, às vezes você pode dizer assim: eu não me vejo como alguém que conhece a Deus, eu não pareço ser amigo dele. Eu não enxergo como que é possível vencer, como que é possível mudar. Mas a esperança é justamente necessária quando a gente não enxerga. E nessa manhã eu quero que a gente reconheça uma verdade muito importante. Antes de que haja um ponto de virada, precisamos reconhecer: existe esperança. Existe esperança. Eu quero ler uma declaração do Espírito de Profecia e eu quero que você preste atenção nas primeiras 3 palavrinhas. Primeiras 3. Olha o que está escrito aí: vinde a Jesus. Vinde a Jesus. E tereis descanso e paz. Quando é que eu posso ter descanso e paz? Podeis ter agora mesmo essa bênção. Que promessa maravilhosa. E sabe, o mundo todo tá. O que está faltando no mundo? Está faltando justamente paz. O mundo está inquieto. Uma inquietação das nações, das pessoas. Isso é evidência do ponto da história que nós estamos vivendo. O mundo deseja descanso e deseja paz. Mas não tem como encontrar isso fora de Jesus. Vinde a Jesus. E a bênção pode ser sua ainda hoje, o texto diz, agora mesmo. Então, agora, eu quero que vocês observem a continuação desse texto e vocês observem o método de operação do inimigo. O texto continua: Satanás sugere que sois desamparados ou incapazes, que não podeis ajudar-vos a vós mesmos. É verdade. Sois mesmo desamparados e incapazes. Então, veja, o inimigo sugere que não tem jeito, que você não consegue, que seu casamento não tem jeito. E isso é verdade. Sua família não tem jeito. Isso é verdade. Você e eu não temos jeito. Isso também é verdade. Mas sabe de uma coisa? Não é toda a verdade, é meia verdade. Porque nós somos incapazes, nós somos impotentes e não conseguimos mesmo. Mas graças a Deus que existe Deus. E o texto continua dizendo: e esse mas muda tudo. Mas exaltai a Jesus diante dele, dizendo: tenho um Salvador ressurgido. Nele eu confio e ele nunca permitirá que eu seja confundido. Em seu nome triunfarei. Ele é a minha justiça e a minha coroa de glória. Então o que a gente tem que fazer? Exaltar Jesus diante de todas as sugestões do inimigo, diante de todos os problemas, pequenos ou grandes, o que quer que seja. Então o inimigo vai sussurrar, não adianta, você não vai conseguir. O seu lar, seu casamento, sua vida, você não vai conseguir. Então, quando ele faz isso, exalte Jesus diante dessas acusações. Eu tenho um Salvador. Ele não está morto. Ele está vivo. Essa é a minha religião.
Tenho um Jesus e nele eu confio, e ele jamais permitirá que eu seja confundido, e em seu nome eu vencerei. Então, não há esperança no nome de homem algum, mas em teu nome eu tenho toda a esperança é satisfeita. Ele é a minha justiça, ele é a coroa da minha alegria. E o texto continua dizendo assim: e ninguém aqui julgue que o seu caso seja sem esperança, porque não é. Vocês estão ouvindo isso? O que quer que seja o seu caso, eu não consigo vencer, meu casamento não está nada bem, meu lar não é um lugar de paz e harmonia, minha saúde está mal, não importa. Qualquer que seja a sua situação, existe esperança. E essa única frase que está aqui na tela que a gente leu agora, destrói completamente a estratégia de Satanás. É como se a gente pegasse assim, uma bomba atômica e tivesse jogado contra todos os planos do inimigo e destruído. Onde que está a esperança? Em Jesus. Vinde a Jesus. Podemos ir a Jesus agora mesmo, nesta manhã. Você já foi a Jesus hoje? No livro No Caminho a Cristo, no capítulo 2, inclusive eu vou deixar de tarefa de casa também, acho muito bom isso. No capítulo 2 do livro Caminho a Cristo, ele se chama A Ponte sobre o Abismo. Mas em inglês é muito interessante, porque em inglês é a necessidade que o pecador tem de Cristo. E ali é muito importante a gente entender que as nossas decisões são importantes, sim. A cooperação, o esforço do homem é importantíssimo. Aliás, se não tiver isso, Jesus ele não vai passar por cima da vontade humana, não vai atropelar a gente. Mas sem nós percebemos a nossa necessidade de Cristo, as coisas não vão acontecer. Então a gente precisa entender. Então leiam esse capítulo, porque sem Jesus nós não podemos nada. Nada. E quando a gente estabelecer essa verdade no nosso coração e a gente passar a olhar para aquele que pode nos ajudar, então nós teremos esperança. Por isso a declaração continua dizendo, esse texto inspirado continua dizendo: se você tem pecados a confessar, não perca tempo. Estes momentos que nós estamos vivendo agora, diz o texto, são áureos. Você pode perceber que é pecador e está perdido, mas é justamente por essa razão que você precisa de um Salvador. E continua: os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Por quê? Porque Jesus prometeu. Precioso Salvador, seus braços estão abertos para receber-nos e seu grande coração de amor está à espera para nos abençoar. Que lindo esse texto. Ele não está sentado no céu procurando maneiras de lançar maldições sobre nós. Não, ele deseja nos abençoar. E essa última parte também é importante. Olha, e esse mas muda tudo. Mas exaltai a Jesus diante dele, dizendo: tenho um Salvador ressurgido. Nele eu confio e ele nunca permitirá que eu seja confundido. Em seu nome triunfarei. Ele é a minha justiça e a minha coroa de glória. Então o que a gente tem que fazer? Exaltar Jesus diante de todas as sugestões do inimigo, diante de todos os problemas, pequenos ou grandes, o que quer que seja. Então o inimigo vai sussurrar, não adianta, você não vai conseguir. O seu lar, seu casamento, sua vida, você não vai conseguir. Então, quando ele faz isso, exalte Jesus diante dessas acusações. Eu tenho um Salvador. Ele não está morto. Ele está vivo. Essa é a minha religião. Tenho um Jesus e nele eu confio. E ele jamais permitirá que eu seja confundido. E em seu nome eu vencerei. Então, não há esperança no nome de homem algum, mas em teu nome eu tenho toda a esperança é satisfeita. Ele é a minha justiça, ele é a coroa da minha alegria. E o texto continua dizendo assim: e ninguém aqui julgue que o seu caso seja sem esperança, porque não é. Vocês estão ouvindo isso? O que quer que seja o seu caso, eu não consigo vencer, meu casamento não está nada bem, meu lar não é um lugar de paz e harmonia, minha saúde está mal, não importa. Qualquer que seja a sua situação, existe esperança. E essa única frase que está aqui na tela que a gente leu agora, destrói completamente a estratégia de Satanás. É como se a gente pegasse assim, uma bomba atômica e tivesse jogado contra todos os planos do inimigo e destruído. Onde que está a esperança?
em Jesus. Vinde a Jesus. Podemos ir a Jesus agora mesmo, nesta manhã. Você já foi a Jesus hoje? No livro No Caminho a Cristo, no capítulo 2, inclusive eu vou deixar de tarefa de casa também, acho muito bom isso. No capítulo 2 do livro Caminho a Cristo, ele se chama A Ponte sobre o Abismo. Mas em inglês é muito interessante, porque em inglês é a necessidade que o pecador tem de Cristo. E ali é muito importante a gente entender que as nossas decisões são importantes, sim. A cooperação, o esforço do homem é importantíssimo. Aliás, se não tiver isso, Jesus ele não vai passar por cima da vontade humana, não vai atropelar a gente. Mas sem nós percebemos a nossa necessidade de Cristo, as coisas não vão acontecer. Então a gente precisa entender. Então leiam esse capítulo, porque sem Jesus nós não podemos nada. Nada. E quando a gente estabelecer essa verdade no nosso coração e a gente passar a olhar para aquele que pode nos ajudar, então nós teremos esperança. Por isso a declaração continua dizendo, esse texto inspirado continua dizendo: se você tem pecados a confessar, não perca tempo. Estes momentos que nós estamos vivendo agora, diz o texto, são áureos. Você pode perceber que é pecador e está perdido, mas é justamente por essa razão que você precisa de um Salvador. E continua: os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Por quê? Porque Jesus prometeu. Precioso Salvador, seus braços estão abertos para receber-nos e seu grande coração de amor está à espera para nos abençoar. Que lindo esse texto. Ele não está sentado no céu procurando maneiras de lançar maldições sobre nós. Não, ele deseja nos abençoar. E essa última parte também é importante. Olha, Jesus ama quando vamos a ele como? Tal qual estamos. Pecadores, incapazes, desamparados, dependentes. Esse texto para mim é maravilhoso, porque o inimigo ele quer nos convencer do seguinte, que Jesus ele apenas nos tolera quando a gente se aproxima dele. Afinal de contas, a gente está sujo, manchado pelo pecado, cheio de falhas, né, longe da vontade de Deus. Mas a declaração diz que Deus ama, Jesus ama quando a gente se aproxima dele assim, nessas condições. Sabe por quê? Porque ele ama o pecador, ele ama você e a mim. Então, não precisamos primeiro consertar a nossa vida para então a gente se aproximar de Cristo. Nós podemos ir a Ele com todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas. E então, obter a esperança nele. Como obter essa esperança nele? Romanos 15. Eu coloquei aqui também, Romanos capítulo 15, verso 4. Diz assim: pois tudo quanto foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por meio do quê? Que a gente obtém a esperança? De onde que vem a esperança? A consolação das Escrituras? Da palavra de Deus? Sim. Agora pensem comigo. É por isso que o inimigo faz de tudo, ou para a gente não estudar a palavra de Deus, ou para a gente entender errado. Porque se eu vou para a Bíblia e eu entendo corretamente, eu recebo esperança. A Bíblia é o livro mais maravilhoso, grandioso que existe no universo. Não tem nada semelhante a este livro. Vocês podem trazer qualquer outro livro impressionante, pode reunir os livros das maiores universidades, dos maiores cientistas ou dos maiores teólogos, seja qual que for, qualquer instituição, qualquer denominação mesmo, o teólogo mais estudado, cheio de títulos da nossa igreja, de qualquer uma, você pode empilhar um sobre o outro, pode reunir todos os campos de conhecimento do mundo humano, podem vir com livros, né, de maravilhosos escritores, eu fico apenas com uma pequena Bíblia nas minhas mãos. E esse livro, a Bíblia, ele é superior a todos os outros somados, porque na Bíblia não existe apenas informação, a Bíblia nos comunica poder e nos traz esperança. Todos os dias nós podemos frequentar uma escola de estudos bíblicos, como que nós estamos tendo aqui hoje. Todos os dias. E quem vai conduzir essa escola para nós todos os dias? Jesus. Todos os dias ele quer ministrar uma aula.
E pela graça de Deus, se eu e você nós comparecemos, se tivermos esse encontro com Jesus, a gente vai ser fortalecido. Agora vamos ver a próxima declaração, do livro Educação. As grandes forças motivadoras da alma são a fé, a esperança e o amor. É para estas coisas que apela o estudo corretamente dirigido da Bíblia. Entende? Vocês estão entendendo o que isso significa? Quer dizer que se a gente estuda corretamente a Bíblia, ela produz em nós esperança. Isso não é apenas uma declaração do espírito de profecia. A gente acabou de ler isso na Bíblia também. A Bíblia afirma que nós recebemos esperança por meio da palavra de Deus. Mas a declaração continua. A beleza exterior da Bíblia, a beleza das suas imagens e das suas expressões é apenas uma moldura do seu verdadeiro tesouro. Qual é o verdadeiro tesouro da palavra? A beleza da santidade. Veja, a Bíblia é maravilhosa. Às vezes, eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu leio a Bíblia e eu penso, que linguagem maravilhosa, que descrição magnífica, é bem isso. Aqui sou eu, tá me descrevendo. Mas toda essa beleza é apenas uma moldura, porque existe ali algo ainda mais precioso, a santidade de Deus, de seu caráter. E quando nós contemplamos a Jesus, o pecado perde o domínio sobre nós. Perde. Se os nossos olhos estiverem, se você continuar lendo esse texto que estávamos lendo antes, se os nossos olhos estiverem fixos em Cristo, o poder do pecado é quebrado na nossa vida, quebrado, acaba. E eu creio que a gente precisa entender os tempos que nós estamos vivendo. E precisamos, então, aprender a olhar para Jesus, nos apegar a Ele de uma vez por todas, de maneira que agora nada mais nos separe dele. E eu creio que a gente precisa aprender isso agora. Conversão e santificação. Porque cada dia que passa carrega mais solenidade, cada dia se torna mais significativo, cada dia nos aproxima mais do vale da decisão, daquele momento em que a gente chega a um ponto e não tem mais volta. Logo a gente vai acabar tomando uma decisão final. Logo a gente vai acabar endurecendo o nosso coração contra a voz suave do Espírito. Imaginem que coloquei aí uma cena. Espero que vocês estejam vendo, mas aí dentro de um carro, e tem dois caminhos. Imagine que eu estou dirigindo e eu tenho duas saídas diante de mim. Eu posso pegar a direita e posso pegar a esquerda. E enquanto eu me aproximo, eu ainda posso perguntar, o que eu devo fazer? Qual caminho eu devo seguir? Mas chega um momento em que não é possível mais voltar. Não tem mais retornos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É por isso que é preciso haver um ponto de virada na nossa vida. Nós estamos chegando nas últimas oportunidades para tomarmos uma direção certa, sem desvios para o lado errado. Chega de desvios para o lado errado. Ora eu estou com Jesus, ora eu estou com ele, estou sem ele, ora com Jesus, ora sem ele. Porque logo a gente alcança um ponto sem retorno. E quando esse ponto sem retorno é ultrapassado, a porta da graça se fecha. Eu penso que vocês talvez tenham estudado com o Julimar outro dia, não sei se ele falou justamente sobre isso, sobre como é possível a gente praticamente fechar a porta da graça sobre nós mesmos, enquanto a porta da graça está aberta, endurecendo o coração contra o Espírito. E aí não há mais oportunidade de voltar-se para Deus, não há mais oportunidade de abandonar esse pecado a que você se apega, e de receber as bênçãos que Ele deseja conceder. Mas hoje ainda restam, sim, momentos de misericórdia. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, o que está acontecendo nas nações, parece que as nações elas estão se posicionando para que algo aconteça. E olha, não importa o que os homens digam, não acreditem quando alguém tenta normalizar as coisas do mundo. Não, é sempre assim. Sempre foi desse jeito. Muitas pessoas reconhecem mesmo fora da igreja que os acontecimentos atuais não são comuns. O que está acontecendo no cenário político não é comum, a gente nunca viu algo semelhante. Tudo junto, tudo de uma vez. Nenhuma geração viu o que nós estamos vendo agora acontecendo tudo de uma vez. Na economia mundial também não é comum. Meio ambiente, terremoto, enchente, queimadas. Tudo junto, tudo de uma vez. No mundo religioso também não é comum. Mas o inimigo ele está tentando criar uma ilusão, fazendo a gente acreditar que está tudo bem. Continua tudo normal. Mas não continua. Não está tudo normal.
Em qualquer direção que a gente olha, a gente vê sinais claros de que as coisas estão avançando e não há volta. E Deus está nos suplicando, por favor, despertem. É como Romanos 13:11 nos diz, a Bíblia diz assim: e digo isto para vós que já conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Se nós compreendêssemos corretamente o tempo em que nós estamos vivendo, nós chegaríamos a uma conclusão, eu penso que é inevitável. Não é hora de dormir, mas de despertar. E o plano de Deus tem 3 passos. Eu penso que a gente consegue identificar isso. Tem 3 passos: despertar, ser purificado e permanecer purificado, permanecer firme. São 3 passos, mas tudo começa com o despertar. E Deus quer que a gente tenha uma religião inteligente, que a gente seja sábio espiritualmente. E agora prestem atenção, uma coisa muito importante. Uma pessoa pode entender intelectualmente os tempos proféticos e ainda assim não estar plenamente desperta. Ela pode entender certas verdades corretamente e ainda assim continuar dormindo espiritualmente. Mas é impossível alguém perceber a necessidade de Jesus e continuar dormindo. E com isso nós não estamos dizendo que não é para a gente estudar as profecias, claro que não. Lembra do texto que a gente leu em uma das nossas mensagens de testemunhos para ministros? Eu coloquei aqui. Todos necessitam de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade que ocupa lugar tão destacado nas cenas finais da história deste mundo. Nós estamos falando aqui do papado, da Igreja Católica Romana, com o Papa à sua frente. E o Espírito de Profecia está nos dizendo que o papado terá um papel central nos acontecimentos finais da história da Terra. E que nós todos precisamos pesquisar cuidadosamente. Então, sim, é preciso estudar. Se a gente quiser compreender como a história termina, precisamos entender o papel profético de Roma, do papado. E a declaração, ela continua. No próprio tempo em que vivemos, o Senhor nos chamou o seu povo e encarregou-o de proclamar uma mensagem. Que mensagem é essa que o Senhor nos deu para proclamar? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Veja, essa mensagem nos separou, nos distingue das demais igrejas, nos separa do mundo e nos aproxima de Deus de uma maneira especial. E agora eu pergunto para vocês têm consciência? Vocês percebem que a maioria das pessoas não sabe quem é o homem do pecado? E muitas vezes nem mesmo cristãos adventistas estão sabendo quem é o homem do pecado. E eu vejo, às vezes, criancinhas, pequenas da nossa própria igreja, que olham para o Papa com, por exemplo, com um carinho. E já vi, se referindo a ele, crianças, pessoas da nossa religião falando que é a sua santidade. Aí afora, sem dúvida, a gente ouve isso. Mas, irmãos, sua santidade é o oposto da ideia de homem do pecado. E por isso que nós precisamos expor essas verdades, a impiedade do homem do pecado. Porque diz que esse poder vai desempenhar um papel central nas cenas finais da história. Agora, pensem comigo, se o papado ele figura tão amplamente assim nos acontecimentos finais, então qualquer evento de grande magnitude que aconteça ali, relacionado a um papa, deve ser analisado. Nós devemos analisar. A gente não pode ignorar o que acontece. E às vezes a gente faz isso, a gente ignora, não percebe o que está acontecendo. Como comentamos em outra mensagem, quando o Papa Francisco morreu, o mundo inteiro parou. Os meios de comunicação, sabe quando está acontecendo ali a transmissão normal, os meios de comunicação param, interrompem a programação normal e começam ali a noticiar. Notícias sobre guerra, terremoto, crises, tudo foi colocado em segundo plano. E de repente toda a atenção se voltou para Roma. E líderes mundiais, se lembram disso que a gente comentou, correram para Roma. E aqueles que não puderam comparecer enviaram oficiais ou mensagens oficiais. E aí, quando começou o processo de escolha do novo Papa, a mesma coisa. Canais de televisão do mundo inteiro, sites na internet,
vídeos para todos os lados, transmitindo imagens ao vivo do Vaticano. O que Deus está querendo nos mostrar por meio disso? Meus queridos, o mundo já está pronto para se maravilhar após a besta. Está pronto. A influência do papado sobre o mundo se tornou evidente diante de todos nós, e isso é fato. E nós ainda não compreendemos plenamente o que está para acontecer. E tudo isso está ocupando um lugar destacado, e vai ocupar ainda mais. Um lugar destacado nas cenas finais da história. E para a gente entender melhor o que está acontecendo, é como se a gente tivesse que juntar peças de um quebra-cabeça, sabe? Quando a gente olha uma peça só, isolada, a gente nem vê, ela é o que isso aqui? É parte do quê? Sabe quando você está montando, esses dias atrás a gente estava montando aqui um quebra-cabeça da natureza. E aí se você pega uma peça separada, você não sabe se faz parte da montanha, se faz parte das rochas embaixo, você fica confuso, não sei do que é isso aqui. Parece insignificante. Mas, quando a gente vai conectando uma peça na outra, e vai montando e colocando, encaixando no seu devido lugar, a gente começa a enxergar o desenho completo, o que é que está se formando. E o terceiro anjo nos adverte contra 3 coisas, vocês lembram? Se alguém adorar, não sei se eu coloquei aqui, não. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, você lembra o que diz? Beberá, né, do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua indignação. Portanto, a gente tem a besta, sua imagem e sua marca. Mas todas elas estão relacionadas à mesma coisa. A imagem de quem? De sua imagem, então é a imagem da besta. É a marca de quem? Sua marca, então é a marca da besta. Assim, a gente pode dizer que essas 3 coisas representam um período em que será permitido que haja a besta. Então, a gente chama assim, o período da besta. Seja a besta, sua imagem ou sua marca, nós estamos falando do mesmo tempo, o tempo da besta. E depois do tempo da besta, nós observamos o que acontece exatamente após esse tempo da besta. Que no verso 14, nós vemos o seguinte. No verso 14, acho que eu não coloquei na tela, mas no verso 14, capítulo 14, verso 14, diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O que é que se faz com a foice? Para que era usada a foice? Não faz a colheita? E o verso 15 diz assim: Outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar já chegou, porque já a colheita da terra está madura. Então, exatamente depois do tempo da besta, o que é que a gente vê? Vê a colheita. O tempo da colheita. E uma vez perguntaram para Jesus o que representava essas coisas, e Jesus respondeu que o campo é o mundo, e a colheita é o fim do mundo. Mateus 13 diz isso. Então nós sabemos que a colheita representa o fim do mundo. Isso está claro na Bíblia. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Se a colheita representa o fim do mundo, qual é a última coisa que acontece imediatamente antes do fim do mundo, segundo a Bíblia, segundo o que a gente viu agora? O tempo do quê? O tempo da besta. E dentro do tempo da besta, não é? Da sua imagem, da sua marca, dentro do tempo da besta, qual é a última advertência dada nesse período? Aquilo que a gente leu. Se alguém adorar a besta, a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. Por que sem mistura? Porque agora não tem mais misericórdia. Sem mistura de misericórdia. Hoje o que nós vemos já gotas do cálice, não é? Vemos coisas acontecendo no nosso mundo, mas ainda está cheio de misericórdia. Mas logo não terá mais. Então, qual é a última coisa que acontece antes que o mundo chegue ao fim, segundo esse verso?
A marca da besta. Portanto, a marca da besta é realmente o último ato do drama. Faz sentido? Estamos todos acompanhando? E por que a gente está estudando essas coisas se o assunto principal é conversão? Porque Testemunhos para a Igreja, volume 5. Tá aí na tela. Não é esse Testemunhos para Ministros que está embaixo ali, na referência. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 708. Está errado aqui a referência, mas vamos avançar. Como um povo, somos chamados individualmente, para sermos estudantes da profecia. Devemos vigiar com fervor, para que possamos discernir qualquer raio de luz que Deus possa nos apresentar. Devemos captar os primeiros clarões da verdade e, por meio de estudo acompanhado de oração, poderemos obter luz mais clara que poderá ser apresentada aos outros. Olha só, o que é a marca da besta? Será que a gente sabe? Será que a gente sabe como explicar para as pessoas? A própria Igreja de Roma declara, né, o domingo é a nossa marca. Então, veja, a substituição da lei de Deus pelas leis dos homens, né, a exaltação do domingo no lugar do sábado, é o último ato do drama. E a marca da besta, que é a adoração dominical imposta por lei lá nos Estados Unidos e depois no mundo todo, é a última coisa que acontece imediatamente antes de nós vermos as cenas finais da história desta terra. Agora, para estabelecer uma lei dominical, são necessários dois poderes. Olha só, lei pressupõe governo civil. E dominical dá a ideia de algo religioso. Lei, né, governo, e dominical, algo religioso. Então, dois poderes são necessários se unir. É necessário que haja, então, a besta e a imagem da besta para, então, produzir a marca da besta, que vai ser imposta à última geração. Então, a gente precisa compreender os dois grandes poderes que vão se unir. A Bíblia chama, né, de duas bestas. Aonde que fala sobre as bestas? Em Apocalipse 13, nós identificamos as duas bestas. A primeira está nos versos de 1 a 10 e a segunda a partir do verso 11. E a Bíblia nos diz que a primeira besta recebe poder, trono e grande autoridade do dragão. E essa é a besta principal, a primeira. E no verso 3 diz que ela recebe uma ferida mortal em uma de suas cabeças, lembra disso? Mas que essa ferida mortal seria curada e toda a terra se maravilharia diante dela, após ela. Ou seja, antes que o mundo possa se maravilhar após a besta, para que a escritura se cumpra, a ferida mortal deve ser curada. Então, quanto mais nós estamos nos aproximando da cura da ferida, mais a gente vai ver o mundo se maravilhando após a besta. E a gente vê isso acontecendo. E como é que a ferida da primeira besta é curada? A gente vai estudar melhor sobre esse assunto no próximo domingo, pela graça de Deus, mas e vai ser um estudo muito importante, porque a gente vai entrar em coisas, em assuntos proféticos, justamente para a gente entender o tempo que nós estamos vivendo. Mas eu quero que, a gente não vai falar sobre isso exatamente agora, mas é o nosso próximo estudo. Mas eu quero que a gente veja o verso 11, porque no verso 11, de Apocalipse 13, verso 11, diz assim: e vi subir da terra outra besta, ou seja, não é a primeira. E ela tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Mas o que ela fazia? Ela falava como cordeiro? Não, diz que falava como o dragão. E que mais que ela fazia? Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E que mais que ela faz? Porque a segunda besta tem uma ligação, uma semelhança com a primeira. Diz que ela exerce todo o poder da primeira. E ela faz uma imagem da primeira. Por isso que a advertência do terceiro anjo é contra a besta e a sua imagem, que então produzirão ou imporão a marca da besta. E o que mais que ela faz? E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. Ou seja, ela força o mundo a adorar a primeira besta. Agora, se a segunda besta força
o mundo a adorar a primeira, então qual é o relacionamento entre essas duas bestas? É um relacionamento de respeito, de admiração, principalmente da segunda pela primeira. Então, as duas precisam estar trabalhando juntas em cooperação, elas não precisam se amar. Elas precisam estar trabalhando em cooperação para um propósito em comum. Então, a segunda besta olha para a primeira com reverência e faz com que o mundo a adore. E quando ela faz isso, a ferida mortal da primeira besta é curada. Isso significa que algo precisa acontecer profeticamente. E por que isso é importante? Porque, como nós já vimos antes, se nós compreendemos corretamente o tempo que nós estamos vivendo, então, essa compreensão vai nos levar a entender que não é hora de dormir, mas de despertar, para que hoje seja um ponto de virada na nossa vida. E no nosso próximo encontro, nós vamos estudar um importante ponto de virada no cumprimento das profecias. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com o que Deus está falando para a gente, das coisas que estão acontecendo. Porque diante dos nossos olhos, sabe acontecimentos que por muito tempo, a gente ouviu falar que ia acontecer? Lá, distante, começam a tomar forma, nos indicando que nós estamos nos aproximando muito rapidamente das cenas finais da história. Portanto, não vai ser apenas um estudo sobre fatos, datas, mas um chamado de Deus para nós compreendermos o tempo em que nós estamos vivendo e para nós nos prepararmos espiritualmente para aquilo que está por vir. E não vai demorar. Então, nós vemos que dois poderes. Olha, eu coloquei aí, essa imagem é representativa, né? Não é real. Ela foi criada, mas nós vemos que dois poderes, duas bestas precisam se unir antes que a ferida mortal seja curada. O e o sistema da Igreja Católica Romana, né, é o sistema da Igreja Católica Romana, é a primeira besta de Apocalipse 13. E a segunda besta é os Estados Unidos. E nós temos um texto do Espírito de Profecia que nos diz, né, que é a besta, que é a imagem, que é a sua marca. Eu vou colocar para vocês aí na tela, mas veja, isso que a gente está vendo, essa imagem representativa, a gente vai começar a ver sinais disso cada vez mais claros acontecendo. E vocês vão ver que já existem. E diz o seguinte, o texto. Então, eu não sei se eu coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei antes. Não. Mas eu tenho ele aqui, ele está em História da Redenção. História da Redenção, porque diz o seguinte, História da Redenção. Que foi representado pela besta sua imagem e sua marca? Pela primeira besta representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida de poder civil. Quando as igrejas do nosso país, irmão White falando, quando as igrejas do nosso país, que é os Estados Unidos, se ligam em pontos de doutrina que são comuns com Roma e influenciam o Estado para impor os seus decretos, certo? E apoia as suas instituições. Então, quando os Estados Unidos apoia a Igreja de Roma e impõe os seus decretos e apoia as suas instituições, a América Protestante, diz aqui no texto, terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a mudança do sábado, o texto diz, é a página 381. A mudança do sábado é o sinal, a marca da autoridade da Igreja Romana. Então, veja, os Estados Unidos e a Igreja de Roma são os dois poderes apresentados na profecia. E nós vamos perceber que já entramos nos acontecimentos que vão nos levar para o fim. Essa geração que está vendo essas coisas acontecerem vão ver a volta de Jesus. Eu acredito que somos a última geração. E eu oro em nome de Jesus para que nós possamos ir a Cristo hoje. Que seja um ponto de virada na sua vida hoje. Cada dia dessa semana, amanhã e depois, e depois, e depois. E pela graça de Deus, nós vimos no texto que nós lemos. Você pode obter essa bênção. Quando? Agora mesmo. Eu acredito de todo o meu coração no trabalho que Deus está fazendo no nosso coração, tentando fazer na minha e na sua vida, se tão somente dermos espaço
para Deus agir. Então, vá a Jesus nessa semana. Nós vamos continuar estudando esses assuntos proféticos, vocês vão ficar impressionados com o que tem acontecido. Nós vamos estudar isso, continuar estudando no nosso próximo estudo. Eu tive que cortar neste momento, porque depois nós vamos começar a entrar em fatos mais proféticos, e aí precisa avançar até o fim. Então, para a gente não cortar as questões proféticas no meio, a gente para agora, e no próximo domingo a gente continua estudando. E pela graça de Deus, eu oro para que a gente busque mais ao Senhor nessa semana. A porta da graça está aberta. Existe esperança. Não duvide, porque existe esperança. Não lembra do outro texto que nós lemos? Não existe um caso, né? Você não é tão vil, você não desceu tão baixo, que você esteja além da atuação desse poder. Então, eu espero que o Espírito tenha enchido o seu coração de esperança. E nós nos encontramos aqui no próximo domingo. E eu estou empolgada em estudar com vocês os acontecimentos proféticos que nós estamos vendo acontecer agora nos nossos dias. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Então, eu gostaria de convidar você para você se ajoelhar, se você puder, para nós orarmos a Deus e pedirmos que Ele entre na nossa vida e que a gente ouça também a sua voz. Vamos nos ajoelhar se pudermos, tá bem? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso grandioso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque nós sabemos que ainda há tempo de haver um ponto de virada na nossa vida. Ainda há tempo de tomarmos uma firme decisão, confiando e dependendo totalmente, sem reservas, do Teu Santo Espírito, da Tua mão, da Tua graça, do Teu amor. Louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua paciência. E nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para entender os raios de luz que o Senhor tem deixado evidentes nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a fazer como o texto diz, captar os primeiros clarões, os primeiros raios e ter sabedoria para entender o que significam. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração. Nos ajude que a cada dia possamos buscar mais a Ti, orar mais, nos consagrar mais, nós, nossos filhos, nossa família. Nós queremos, Senhor, queremos a santidade, queremos a justiça. O Senhor colocou o amor em nosso coração por estas coisas. Por favor, Senhor, nos ajude a cooperar com a obra que o Senhor Jesus está fazendo por nós no santuário celestial. Jesus deseja apagar os pecados. Nos ajude a entender o que estas coisas significam. Nos ajude a experimentar, Pai, a verdadeira conversão e a santificação. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para sermos instrumentos, Deus, aqui nesta terra. Luz por onde formos. E nos prepara, Senhor, para que estejamos prontos para ver Jesus face a face. Ajuda-nos, Senhor, para que esse ponto de virada aconteça cada dia na nossa vida. Possamos tomar decisões diferentes, que possamos colocar em prática hábitos de decisão. Cada dia, Senhor, escolhendo, fazendo as escolhas corretas, todos os dias, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder. Nos ajude a exercitar o livre-arbítrio que o Senhor nos deu, de sermos capazes de escolher o caminho. E encha-nos, Senhor, do Teu poder e do Teu Espírito. Senhor, dá-nos a Tua paz. Dá-nos a Tua paz. Enche-nos do Teu amor. Nós te amamos, Pai. Mas nós queremos te amar mais, acima de todas as coisas deste mundo. Coloca esse tipo de amor no nosso coração. Coloca o desejo, a vontade, Senhor, de estudar mais e de nos prostrarmos mais nos Teus pés. Pedimos essas bênçãos sobre nós, porque precisamos, Senhor. É uma semana nova que começa. E nós sabemos que o Senhor não está nos concedendo uma semana nova porque estamos aqui neste mundo de férias para nos divertir. Não, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos ver nossa missão, nosso chamado. Toca o coração de Teus filhos individualmente aqui, Senhor.
Só o Senhor sabe o que cada um de nós precisa, que mudanças precisam ocorrer, o quanto precisamos de Ti. E inspira-nos, Senhor, com esse senso da necessidade que devemos ter, que devemos sentir de Jesus Cristo. Nos ajude a entender que Cristo é tudo para nós. E Ele deve ser o primeiro e o último, tudo em todos na nossa vida. Ajuda-nos, Pai. Oramos e imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém.